Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho, com muita alegria, com muito zelo e excelência para você que tem nos acompanhado. Programa de hoje, a soberania de Deus na salvação. Que essa mensagem possa direcionar você em meio aos desafios do dia a dia e que te leve a perceber o cuidado e o amor constante de Deus para com a sua vida. Assista agora essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder compartilhar com você a palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje para tratar de um assunto tão lindo, tão importante, que está presente em toda a Bíblia, que é a soberania de Deus na salvação. E vamos basear esta mensagem em João 6, 36 e 37. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A salvação é uma obra de Deus, do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Salvação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Deus planejou a nossa salvação, Deus executa a nossa salvação e Deus consumará a nossa salvação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é uma avenida que você abre da terra para o céu. A salvação é uma obra feita por Deus, que vem de Deus para nós. Não é o homem que constrói sua salvação, é Deus quem concede ao homem a salvação. No texto em tela, há 4 verdades que passo a destacar sobre a soberania de Deus na nossa salvação. A primeira delas é o que os teólogos chamaram de depravação total ou inabilidade total, porque o verso 36 diz: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O homem não tem a fé salvadora como uma questão de lógica, não é uma questão de capacidade intelectual. Há pessoas que são brilhantes no seu entendimento intelectual, na sua capacidade de reflexão, são experimentados no saber, são doutos no conhecimento, mergulham neste mar do conhecimento científico e nadam com muita desenvoltura por estas águas profundas. Entretanto, nada conhecem acerca das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e o homem natural não discerne as coisas do Espírito de Deus. Aqui essas pessoas que o Senhor Jesus se refere, elas viram milagres, elas ouviram as palavras de Jesus, mas elas não conseguem crer, porque o homem natural está cego espiritualmente e ele está morto espiritualmente e ele não tem condições de voltar-se para Deus pelos seus próprios recursos, como um etíope não muda sua pele, como um leopardo não consegue limpar suas manchas, nem tampouco o homem natural consegue fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Os teólogos chamaram isso de depravação total.
todas as áreas da sua vida, seu intelecto, suas emoções, sua vontade estão afetados pelo pecado. A segunda verdade que esse texto apresenta para nós é o que nós chamamos de eleição incondicional. Porque o verso 7 diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim. Ou seja, a salvação representa para nós que aquele que crê é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. É Deus quem nos escolhe, não somos nós quem escolhemos a Deus. Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus nos escolheu, Deus não nos escolheu por causa de merecimentos, ou boas obras, ou ritos sagrados, ou sacrifícios pessoais. Diz a Bíblia que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, que Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Agora, Deus nos escolheu porque previu que nós iríamos crer? Não. Atos 13, 48 diz que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Ou seja, a fé não é a causa da eleição, a fé é filha da eleição. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Não. Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as boas obras são resultado da escolha de Deus e não a causa da escolha de Deus. É Deus quem nos dá ao Filho para sermos salvos. Mas esse texto ainda nos apresenta uma terceira verdade, a depravação total, a eleição incondicional, mas também esse texto nos apresenta a graça irresistível, porque o verso 37 diz ainda: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. O chamado de Deus é pela voz do Evangelho. E quando você ouve o Evangelho, o Espírito Santo tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, troca o coração de pedra por um coração de carne, inclina a sua vontade, porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto o realizar, mudando as disposições íntimas do seu coração, porque tudo provém dele. Ele é quem nos dá o arrependimento para a vida, diz Paulo em Romanos. Ele é quem nos dá a fé salvadora, é dom de Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Ele, o Espírito Santo, quem nos regenera, nos gera outra vez pela divina semente, a palavra de Deus. Tudo é feito por Ele, é feito por Ele. Então, Jesus está afirmando isso aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. É a chamada irresistível. Você bem sabe que há dois tipos de chamado. O chamado externo e o chamado interno. O chamado dirigido aos ouvidos e o chamado dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqueles que são chamados internamente, ouvem a voz, leem um livro, encontram um folheto, escutam um sermão, uma mensagem na internet, e de repente os olhos se abrem, o coração é tocado, a vida é transformada.
um milagre extraordinário acontece. Nós chamamos isso de o chamado irresistível ou vocação eficaz. Mas há uma quarta verdade nesse texto. Falamos da depravação total, da eleição incondicional, da graça irresistível, mas esse texto aponta para uma quarta verdade, a perseverança dos santos, ou seja, a garantia, a certeza da vida eterna, porque o verso 37 termina assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Foi Jesus quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo vai dizer que aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação se dará no fim, na segunda vinda de Cristo, mas na mente de Deus, nos decretos de Deus, já é um fato consumado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não só salva, mas Deus garante a salvação eternamente. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E você? Já se rendeu a este Deus? Este Deus é o Deus que opera em você o querer e o realizar, e hoje Ele requer que você se arrependa e creia, porque o arrependimento e a fé vêm dEle, e hoje Ele pode dar a você a própria vida eterna. Eu vou orar com você. Ó Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem, porque Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que realiza o grande milagre da salvação, e que haja salvação nesta hora para aqueles que creem no nome de Jesus. É este o nome em quem Te oramos nesta hora. Amém. Chegamos ao final do programa Verdade e Vida de hoje, mas eu queria convidar você a conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode fazer isso nos buscando nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. Você pode visitar o nosso site www.ipb.org.br e pode também conhecer a nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. Está aparecendo também aqui o endereço multi.ipb.org.br. Lá você vai encontrar, além dos programas Verdade e Vida, outras devocionais, programas musicais, programas infantis, podcasts, programas de rádio e muito mais, que eu tenho certeza. Programas que irão abençoar tremendamente você a partir da compreensão da palavra de Deus. Que Deus continue.
abençoando a sua vida e que de alguma forma os nossos programas possam te ajudar nessa caminhada, nessa jornada na direção do amadurecimento, que é o propósito de Deus para a nossa vida. O programa de hoje vai se encerrando, mas semana que vem nós estaremos de volta. Sempre neste mesmo horário, sempre neste mesmo canal, sempre com a mesma alegria, trazendo com a mesma excelência a mesma mensagem do Evangelho que transforma. Que Deus te abençoe ricamente.